Aleluia, graças a Deus, seja muito bem-vindo a mais um culto para adorar e glorificar o nome santo do Senhor. Nesta noite de hoje, meu irmão e minha irmã, Deus tem uma palavra para o nosso coração, Deus tem uma palavra para a nossa vida, como Ele sempre tem. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor nos ensina: buscai o Senhor enquanto você pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É impossível para nós encontrarmos uma coisa que não buscamos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos registra que certa vez Jesus estava num sermão da montanha. Aleluia, Jesus. E ele prega uma mensagem: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele começa a declarar: bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurados os mansos. Aleluia, Jesus. E certa vez, aleluia, aprendendo com grandes servos do Senhor, aleluia, Jesus, nós aprendemos que, aleluia, que um animal, aleluia, no caso o cavalo, quando precisa, aleluia, Jesus, quando é um cavalo selvagem, ele precisa ser domado, aleluia, Jesus. E para esse cavalo, esse animal ser domado, ele precisa, aleluia, Jesus, se abster de toda a característica da sua natureza. Aleluia, ele precisa se renegar toda a sua natureza para aceitar que ele seja domado e que ele tenha uma nova orientação, que ele tenha uma nova serventia. Aleluia, Jesus. E certa vez um servo do Senhor um pregador chamado Steve Lawson, pregador americano, ele ensina que assim como esse cavalo tem que aceitar ser domado, aleluia, assim nós precisamos, aleluia, ter o nosso espírito domado pelo Espírito Santo de Deus e deixar que o senhorio do Senhor Jesus dome nossa vida, direcione nossa vida. Aleluia, Jesus. Nesses dias aonde, aleluia, nós estamos nos últimos dias da igreja sobre a face da terra, meu irmão e minha irmã. Aleluia, Jesus. É um tempo de vitória, um tempo de conquista, um tempo de bênção, um tempo de providência, um tempo de grandes feitos do Senhor na nossa vida, mas também é um tempo de se preparar para o arrebatamento. É um tempo de se preparar para a vinda do Senhor. É um tempo de se preparar para as coisas de Deus. É um tempo de olharmos mais afixadamente para o senhorio de Cristo. Aleluia, Jesus. E nos perguntarmos, aleluia, se nós estamos fazendo a vontade de Deus. Aleluia. Eu, Camilo, tenho sido um bom servo do Senhor. Eu, Camilo, tenho obedecido a palavra. Eu, Camilo, tenho, aleluia, Jesus, buscado as coisas de Deus. Muitas pessoas, aleluia, Jesus, aleluia, entendem a palavra de Deus como dura. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor para esse evangelho sem vergonha que vem sendo pregado agora, para esse evangelho light. Aleluia, Jesus. Onde qualquer um é salvo de qualquer jeito. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Sem dúvida, a palavra de Deus é muito dura. Mas por esses dias o Senhor se manifestou na sua casa de oração e falou conosco que na verdade a palavra não é dura. Dura está o nosso coração. Aleluia. Eu tomei aquela palavra para mim. Aleluia, Jesus. Glória. Livro de Salmos. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Salmos. Salmo de número 91. Aleluia, Jesus. Muitas vezes eu e você passamos por luta, por dificuldades, por situações difíceis. Aleluia. Passamos por questões, por diversas interrogações em nossa vida. E tem coisa que parece que não tem resposta. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós vamos ver nesta noite de hoje, aleluia, o Salmo de número 91, a partir do verso 1. Salmo de número 91, a partir do verso 1. Aleluia, Jesus. Por esses dias, na casa de oração que nós congregamos, foi lido o livro dos Salmos. Aleluia. Eu fiquei, aleluia, pensativo durante a leitura, porque eu pensei comigo: meu Deus do céu, tenha misericórdia. Porque muitas vezes, aleluia, Jesus, porque nós nos denominamos, eu vou falar de mim, Camilo, né? Aleluia, Jesus, eu vou falar de mim, Camilo, fazer aquilo que eu sinto no meu coração da parte de Deus. Nos denominamos, aleluia, servos do Senhor, enquanto o Salmo está sendo lido, eu falo: não sou. Aleluia, Jesus, e glória a Deus, aleluia, fazendo uma análise sincera de mim mesmo, aleluia. Não é de você que está me assistindo, aleluia. De mim mesmo, eu observo, falo: meu Deus do céu, tenha misericórdia, eu não pratico a justiça, não juro com dano próprio, se tiver que mudar, eu mudo para ficar tudo a meu favor. Então, tem misericórdia de mim, Jesus. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque antes, no começo daquele Salmo de número 15, nós vamos ler um pouquinho dele ainda, se Deus permitir,
Aleluia, Jesus. Eu fiquei pensando, meu Pai do céu, tenha misericórdia da minha vida. Só a misericórdia de Deus, né, meu irmão e minha irmã? Só a misericórdia de Deus que nos mantém vivo. Aleluia. Salmo de número 91 é um salmo famoso, um salmo chamado Salmo de Proteção. Davi faz uma oração de proteção. Aleluia, Jesus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Diz assim esse salmo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Parando no primeiro versículo, meu irmão e minha irmã, você que nos acompanha, aleluia, nessa casa de oração, a palavra do Senhor nos diz que é uma condição, é um condicional, é uma condição, diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Muitas vezes eu e você, aleluia, Jesus, passamos por adversidades, passamos por luta, passamos por dificuldade, passamos por momentos difíceis, passamos por afronta, problema no trabalho, problema na vida pessoal, problema espiritual. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E a palavra do Senhor nos diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quer dizer que aquele que não habita no esconderijo, aleluia, não vai ter descanso na sombra. Aleluia. E muitas vezes, aleluia, Jesus, por falta de discernimento da nossa parte, por falta de compreendermos a palavra de Deus, nós achamos que vou viver de qualquer jeito e na hora da luta eu vou ter paz. Na hora da luta é só clamar o nome de Deus ali e vai dar tudo certo. Muitas vezes isso é verdade que isso acontece, quando quase não todas. Mas a palavra do Senhor nos diz que é uma condição, que é aquele que habita, aquele que está habitando. O que pode ser o esconderijo do Altíssimo? O que pode se referir ao esconderijo do Altíssimo? Aleluia, Jesus. A Bíblia dele que traz um estudo para nós que diz assim: aquele, o indivíduo, todas as pessoas, não apenas Moisés ou os pastores. Acredita-se que o Salmo 91 tenha sido escrito por Moisés no início dos 40 anos do deserto, cujas peregrinações são o tema do quarto livro do Salmo. O Salmo 91 foi descrito para confortar a igreja no deserto e atravessar a maldição dos 40 anos e para assegurar aos filhos de Deus de toda a sua peregrinação em terra. Se Moisés de fato escreveu o Salmo 91, então toda a escritura citada na tentação do nosso Senhor, até mesmo as citadas, aleluia, até mesmo as citadas são extraídas do texto de Moisés. O Salmo 91, no versículo 1, traz o texto do hebraico: assentar-se, habitar, permanecer, estabelecer-se, no sentido de fixar residência ou fazer valer os direitos de resistir a invasores, tomar posse de um lugar ali e habitar. Aleluia, Jesus. Então quer dizer, o versículo 1 do Salmo 91 diz assim: aquele que habita, aquele que faz, aquele que sabe aonde está o Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que está vivendo, buscando em Deus, aquele que está buscando no Senhor o conforto, a direção, a misericórdia. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. E muitas vezes, meu irmão e minha irmã, a diversidade, o espanto, ele nos pega, porque às vezes não estamos habitando no esconderijo do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo na igreja. Aleluia, Jesus. Igreja é uma instituição física dessa terra, aleluia, Jesus. Tem um CNPJ, não é? A igreja ali, o templo, aleluia, Jesus. Mas a igreja invisível, aleluia. A igreja que ninguém pode ver, que ninguém pode tocar, que só Deus está vendo do alto dos céus, aleluia, Jesus. Essa não tem como ir, nós já fazemos parte dela. Aleluia, Jesus. Se vivemos corretamente, aleluia, Jesus, buscando as coisas de Deus, buscando a sua misericórdia, pode ter certeza que você faz parte da igreja. Aleluia, Jesus, e glória a Deus. Mas o Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, se ele habitar no esconderijo do Altíssimo, ele vai ter descanso à sombra do Onipotente. Muitas vezes nos falta o descanso, porque nós estamos deixando de habitar no esconderijo do Altíssimo. Muitas vezes a luta, a adversidade, a afronta, o desânimo nos pega,
Aleluia, porque nós não estamos habitando no esconderijo do Altíssimo do jeito que o Senhor quer. Talvez habitemos mecanicamente, roboticamente, aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. E nós ali não desfrutamos, aleluia, porque a Bíblia diz que aquele que habita a sombra do Onipotente descansará. Aquele que está buscando as coisas de Deus vai ter descanso à sombra do Onipotente. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Meu irmão e minha irmã, você que está buscando em Deus, nessa noite de hoje, pode ter certeza absoluta que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo vai ter descanso à sombra do Onipotente, aleluia. Vai ter refrigério da parte de Deus, vai ter socorro da parte de Deus, vai ter providência da parte de Deus, vai ter solução da parte de Deus, vai ter ajuda da parte de Deus. Todas as vezes que o povo de Deus verdadeiramente confiou no Senhor, Deus entrou com providência e com vitória no meio do seu povo. Aleluia, Jesus. Nessa noite o Senhor nos convida, através da sua palavra, da sua escritura sagrada, do Salmo 91, do versículo 1, a habitarmos no esconderijo do Altíssimo. Aleluia, Jesus. Não é vergonha para mim, eu, Camilo, aleluia, Jesus, olhar para mim mesmo e falar, meu Deus, eu não estou habitando direito no teu esconderijo. Senhor, eu não estou te buscando do jeito que o Senhor quer, meu Deus. Eu preciso, meu Pai, me derramar mais na tua presença. Meu Deus, eu preciso sentir mais o teu poder. Eu preciso sentir mais o teu Espírito Santo. Eu preciso sentir mais a tua presença. Eu preciso te buscar, meu Deus do céu. Me ajuda, Jesus. Me dá força, Senhor. Me dá força, meu Pai. Aleluia, Jesus. Como foi falado no Salmo de número 15, foi lido na igreja esses dias, um salmo muito forte, ele falou comigo. Aleluia, Jesus. Diz assim, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? São duas perguntas. Quem habitará? Quem morará? Aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aleluia, Jesus. Aquele que não difama com a língua. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Perceba que é uma sequência de coisas. Parece que Paulo está escrevendo a carta, aleluia, que ele fez aos Gálatas, aos Colossenses, falando dos frutos do Espírito. Parece que eu estou vendo Paulo até aqui falando, aleluia, mas aqui é o salmista de número 15, aqui é o próprio Davi falando, aleluia. O tema é Salmo do Justo, aquele que anda com sinceridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, aquele cujos olhos reprova o desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que, mesmo que jure com prejuízo pessoal, não muda. Meu Deus do céu, quando eu fui lido esse salmo, eu pensei, Jesus, tem misericórdia de mim, porque eu não consigo cumprir, acho que nem metade disso daqui, meu Pai, na minha vida. Isso é eu, Camilo, pensando. E naquele momento eu pensei, eu preciso aprender mais as coisas do Senhor. Eu preciso me dedicar mais, aleluia, na palavra do Senhor. Eu preciso ler e ser confrontado com a palavra do Senhor. Eu preciso ver, olha o Salmo número 15, são 5 versículos. 5 versículos, não consigo cumprir nenhum praticamente do que está escrito aqui. Jesus amado, tenha misericórdia da minha vida. Eu fiquei pensando isso daí naquele dia, aleluia, Jesus. É tão bom para nós, meu irmão e minha irmã, nos sentimos apequenados diante de um Deus Todo-Poderoso, aleluia, Jesus, e saber que só Ele tem poder de nos ajudar, aleluia, Jesus. Voltando para o Salmo de número 91, aleluia, Jesus, ele diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quem descansa à sombra do Onipotente, ele vai dizer a seguinte frase nessa noite, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. E por último, nele eu confiarei. Aleluia, Jesus, nessa noite, meu irmão e minha irmã, às vezes nós abrimos nossa boca para declarar tanta bobagem, para falar tanta coisa sem pensar. Aleluia, tem vezes que eu falo coisa que depois eu penso, meu Deus, olha que bobagem que eu acabei falando, olha que bobagem que eu acabei me comportando, olha que fala que saiu pela minha boca, falei sem pensar, Jesus, eu falei sem pensar, Senhor, aleluia, Jesus, santo é o nome do Senhor, eu falei sem prestar atenção no que eu estava falando. Nessa noite nós vamos declarar o versículo de número 2 que diz assim, eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele eu confiarei. Aleluia, Jesus
Graças a Deus, nessa noite, meu irmão e minha irmã, eu e você temos uma palavra da parte de Deus. O Salmo de número 91, versículos 1 e versículo 2. Deus tem uma palavra para nós nessa noite de hoje. Aleluia, Jesus. Deus falou no culto de quarta-feira que Ele estava mudando as águas. Aleluia, Jesus. Deus falou no culto de quarta-feira que Ele estava mudando a situação daquelas águas amargas, e Deus estava tirando a morte e acrescentando vida, e aonde era estéril, Deus estava tornando fértil, e aonde era tristeza, Deus estava tornando de alegria. E eu tomo posse da palavra do Senhor. Eu creio no que está escrito na palavra do Senhor. Eu creio no que o texto bíblico diz. Eu creio na suficiência, na potência, no poder da palavra de Deus. E diz assim: direi do Senhor. Você nessa noite que decide, aleluia, Jesus, se esconder, aleluia, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aleluia, você vai ter descanso, a sombra do Senhor nessa noite de hoje. Você esteja passando o que você passar, o Senhor nos garante descanso debaixo das suas asas. Versículo 2 diz assim: direi do Senhor nessa noite, abra a sua boca e diga do Senhor: Ele é o meu Deus, Ele é meu refúgio, minha fortaleza, e por último, nele eu confiarei. Aleluia, Jesus. Ele é o meu Deus. Aleluia, Jesus. Ele é o meu refúgio. Você tem refúgio. Você tem Deus, você tem refúgio. Eu e você não estamos desamparados, não. Nós não somos filhos de órfão, nós não somos filhos, aleluia, de pessoa que não cuida dos seus filhos. Nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Ele cuida dos seus. Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida da sua igreja. Aleluia, Jesus. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Nessa noite, aleluia, Jesus. Onde é que eu estou fraco? Eu sou nada, aleluia. Não podemos não ser nada sem Deus. Mas em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Aleluia, Jesus. Você tem um Deus, aleluia, Jesus. E você tem um refúgio, e Deus nessa noite é a sua fortaleza. A sua fortaleza não é a sua casa, sua fortaleza não é a sua mulher, sua fortaleza não é seu marido, sua fortaleza não é seu emprego, sua fortaleza é o Senhor nesta noite de hoje, aleluia. A minha fortaleza. E depois de tudo, nele eu confiarei. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. É isso que o Senhor tem para falar conosco. Salmo de número 91, aleluia, versículos 1 e 2. Aleluia, Jesus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, vai ter descanso, vai ter providência, vai ter refrigério, vai ter providência da parte de Deus. A sombra do Onipotente descansará. Eu direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Aleluia, Jesus, nessa noite de hoje, esta é a palavra que Deus tem para nós. Aleluia, Salmo 91, versículo 1 e 2. Que Deus possa estar nos abençoando, nos fortalecendo e nos ajudando. Curve sua cabeça, feche seus olhos e oremos ao Senhor, porque é Ele que faz e opera todas as coisas, o homem não pode nada. Santo e eterno Deus, nessa noite de hoje, obrigado pela Tua palavra, que falou conosco no Salmo de número 91, versículos 1 e 2, meu Deus, tanta coisa tem reservado para a nossa vida, meu Deus, para o Teu povo, meu Pai. Nos ajuda a habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente, meu Deus. Abençoa, meu Pai, a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua casa de oração, abençoa a Tua obra, meu Pai, abençoa os pastores, abençoa os irmãos, abençoa as irmãs, alcança toda a membresia, meu Pai, e que todos possamos congregar na Tua casa, meu Pai, que todos possamos buscar a Tua face, a Tua presença, meu Deus. Todos nós carecemos do Senhor, todos nós precisamos de Ti, todos nós precisamos da Tua misericórdia. Nos ajuda e nos dá vitória nessa noite de hoje. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, que Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça e te dê vitória para a glória do Senhor. Amém.